Pessoal, segunda parte agora, né? Então, quase pronto no Brasil. Em alguns países, o último processo que eu vou falar, que é a floretação, não é obrigatório. Por exemplo, os países nórdicos, a depender da alimentação deles e o tipo de vida que eles têm, o acesso a dentista, eles normalmente não põem flúor na água. Até por uma genética de populações, muitos deles não precisam. Então, são povos que não precisam. Mas, de modo geral, no mundo, depois da cloração, você faz a floretação, que é acrescentar substâncias ricas em flúor. No caso, eu botei para vocês aí, fluorita, né? Fluoreto de sódio, para você prevenir cáries. Pronto, a água está pronta para beber. Em resumo, você tem... Então, você capta a água, depois você faz o quê? Coagula a água, fazendo o quê? Colocando dentro da água sulfato de alumínio e hidroxicálcio, que vai ajudar a formar uma substância meio gelatinosa chamada hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio vai aderir as impurezas, formando flóculos, floculação, que desce, decantação, que a água passa e o lodo fica, depois a gente clora, depois a gente floreta. Pronto, beleza. Observações para o segundo vídeo antes da gente ir para a parte dos exercícios. Já tinha falado, tem que ter cuidado, porque aquele lodo tem que ser limpo periodicamente, tem que ter uma manutenção na estação de tratamento. Senão aquele lodo pode ocasionar a formação de substâncias indesejáveis, como foi no caso do Rio de Janeiro, que formou a geosmina, que é uma substância de cheiro ruim, que ficou na água e foi um escândalo para o Rio de Janeiro esse início do ano, na estação de tratamento da cidade do Rio de Janeiro. Eu já tinha comentado, mas estou dando um toque novamente. A observação 2, que é uma coisa interessante, é que em alguns locais, para a água ainda ficar melhor para beber, ainda coloca mais um pouco de cal, porque cal é básico, deixa a água naquele pH um pouco maior, que fica mais ainda adequado para beber. Já falei para vocês, pH dos sonhos, 7,4. Seria o melhor para a gente beber essa aguinha gostosa, mineral, que às vezes a gente nem bebe em Fortaleza. Às vezes a água que tem em Fortaleza tem um pH baixo, que a gente fica até triste, que compram água mineral com pH tão baixo. O ideal é que ela seja levemente alcalina. Então tem alguns locais no Brasil e em outros países também, porque muda um pouco, às vezes, a linha de conduta de cada uma das estações de tratamento, apesar do básico ser igual, é colocar um pouquinho de cal para aumentar o pH, deixar a água um pouquinho mais básica, tá? E fica mais saudável. E o último comentário é que tem países como, por exemplo, ilhas do Caribe, como Aruba e Curaçao, países do Oriente Médio, que são tão pobres em fontes de água, que dessalinizam a água do mar, que é o que a gente chama de osmose reversa, é o processo usado. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Aruba, apesar de ser uma ilha muito turística, ela não tem nenhuma fonte natural de água. Depende da água das chuvas, mas não dá para ser só ela por causa do turismo. Ela utiliza a dessalinização da água do mar por osmose reversa. É um processo caro, tá? Que às vezes dá um pouco errado, porque você tenta forçar contra a natureza, usando uma membrana como se fosse a plasmática, para deixar passar a água e o sal ficar retido. É um processo que você vai estudar em propriedades coligativas. Mas o nome é osmose reversa. Caiu até agora no Enem, segunda aplicação, em 2019. Que até no Enem de vocês, no primeiro simulado, apareceu. Osmose reversa, desalinizar a água. Quem faz isso muito bem? Israel. Quem faz isso muito bem? Algumas ilhas do Caribe, como ele disse, Curaçao, Aruba, a Arábia Saudita faz, inclusive Fortaleza, no auge da seca, teve audiência pública para discutir a dessalinização da água. Eu acho que a gente está escapando agora, mas com certeza isso vai aparecer depois pra gente, não tem para onde correr. Porque você sabe que o clima está muito irregular. Eu acho que é uma tendência que a gente futuramente tenha usinas de dessalinização de água aqui em Fortaleza também. Porque a gente está escapando agora porque está chovendo bem, graças a Deus. Mas a gente não sabe até quanto. No próximo vídeo eu vou mandar os exercícios, tá bom? Grande abraço.